Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo de hoje é um vídeo voltado para quem está querendo começar no mundo das licitações. E como assim começar? É um vídeo para você que quer ser consultor, um vídeo para você que quer começar a vender para o governo, um vídeo para você que já vende, mas já tem uma empresa aberta, né, mas ainda não vende para o governo. Então a ideia desse vídeo é justamente tentar explicar para vocês quais são os passos, quais são as dicas, né? E tentar fazer um vídeo assim que seja completo tanto para um quanto para o outro e deixar um presente para vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Bem, gente, para quem está querendo começar no mundo das licitações, independente se você está querendo ser consultor, se você está quer abrir uma empresa ou não, você vai ter que fazer algumas etapas, né? Esse passo a passo ele serve para todo mundo e a ideia desse vídeo é justamente essa. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo que vocês vão precisar fazer, independente se você é consultor ou não, você precisa ter o conhecimento da licitação. E esse conhecimento eu julgo que você já está buscando, né? Seja vendo esse vídeo, vendo algum outro, acompanhando alguns vídeos, alguns canais. Existe bastante gente que faz conteúdo hoje voltado para licitação, né? E isso é bom, eu acho extremamente válido. Eu só peço para que vocês se atentem a um conteúdo que o Bruno já fez, falando sobre justamente isso, sobre você ter excesso de informação, você ter muita bagagem e você acabar se perdendo, tá? Então a ideia é simplificar. Esse próximo vídeo aqui, esse primeiro vídeo aqui é justamente para isso. E vamos lá. Então o conhecimento parte do princípio que você já tem ou está correndo atrás de buscar, né? A gente nunca tem tudo, então acho que é uma boa a gente estar sempre correndo atrás. E o próximo passo, vamos lá, primeiramente para quem quer ser consultor. O primeiro passo para você ser consultor é você buscar bons segmentos, tá? O que são bons segmentos? Segmentos onde você vê que tem uma oportunidade de você entrar ajudando alguma empresa, tá? E a gente já tem vídeos falando sobre como que você busca esses segmentos, quais são os melhores. Para quem é consultor é até mais fácil você buscar esse segmento, porque você vai fazer primeiramente uma análise do seu conhecimento, né? Eu acho que essa autoanálise é muito boa para você saber se você vai conseguir dar conta do resultado. A pior coisa que você pode fazer para quem está querendo trabalhar com licitações, especialmente na consultoria, é você dar um passo maior que a perna. E quando eu digo um passo maior que a perna é o seguinte, gente, existem licitações mais fáceis e licitações mais complexas, tá? Existem licitações muito mais complexas onde você tem que saber onde você está pisando para você não acabar fazendo queimando o cartucho. A palavra acho que é essa, queimando o cartucho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já viu algumas empresas no ramo de consultoria que já trabalhou com grandes, tipo algumas empresas, algumas pessoas, né, que trabalham com consultoria, que já trabalharam com grandes empresas e que acabaram se queimando no mercado justamente por não atender a demanda. Então a ideia é que você que está sendo consultor, veja bem aonde que você vai conseguir, tipo, se aquele cliente, aquele possível cliente que você está prospectando, aquela pessoa que procurou você, se você vai dar conta de atender, tá? Tanto em envergadura de pessoal, de equipamento, para realmente conseguir, quanto de conhecimento, tá? A gente, não é raro, a gente vai em muitas licitações presenciais também, né? Já foi em bastante. E não é raro você ver empresas que contratam pessoas para fazer essa representação. A gente faz para algumas aqui, né, da região. Então, quando precisa, a gente vai no pregão presencial. Não são raras as situações que eu vejo o cara que está representando uma grande empresa, porque eu já encontrei elas em outras, ou eu acompanho, né, no portal Transparência, nas licitações, o cara que está representando uma grande empresa perder a licitação por falta de conhecimento, não saber o que está fazendo. E claro, talvez a empresa não saiba disso, não descubra, uma hora vai acabar descobrindo, mas não sabe ainda, mas isso vai acabar queimando o nome dele na consultoria. Então, para você que quer ser consultor, se atente a isso, tá? Não dá um passo maior que a perna. Capacite-se, faça cursos, nós mesmos fazendo curso, tá? Nós da Magna vivemos nos atualizando.
a atualização ela tem que ser constante, a reciclagem tem que ser constante, e o próprio fato da gente fazer esses vídeos aqui é uma maneira da gente recapitular, relembrar bastante conteúdo, tá? Esse vídeo aqui ele é um pouco mais passo a passo, ele não é um pouco mais, não é um pouco, como posso dizer, ele não é tanto prático, né? Naquela aula onde você vai precisar, clica aqui, faz isso, mas é uma aula boa que eu acho que para quem está entrando no mundo das licitações vai ser muito bom. Então, para você consultor, o primeiro passo é esse, é o conhecimento e buscar os bons fornecedores, bons segmentos, né? E sempre tem em mente ali o passo que você pode dar. E para você que está querendo participar das licitações e tem uma empresa ou até mesmo quer abrir uma empresa, olha, para você que não tem empresa, a primeira coisa que eu posso falar para você, abra uma empresa, não adianta, tá gente? Por quê? Vai vir algumas pessoas comentar aqui falando assim, não, porque tem sim contratações de pessoa física. Tem, gente, tem, eu sei que tem. Só que são segmentos extremamente nichados, é raro, não é a grande maioria, e são pessoas que têm um bom conhecimento. Para você que está começando, vai ser mais difícil, tá? Então eu acho que a grande dica é tenha um CNPJ. E para você que já tem um CNPJ, ótimo, essa parte para você já ticou ali, beleza? E geralmente a grande dúvida que o pessoal tem para quando a gente fala isso é o seguinte, uma MEI serve? Serve. Uma MEI serve muito bem, é um CNPJ como qualquer outro, tá? Você consegue participar das licitações tendo CNPJ. Apenas um parênteses, pessoal. Por que a gente fala tanto em abrir um CNPJ? Por que é tão comum falar, cria um CNPJ? Dentre outras coisas, tá? Dentre outras milhares de coisas, um dos motivos de que o governo hoje só contrata pessoa jurídica é para não caracterizar o vínculo empregatício, tá? Como eu falei, dentre outras milhões de coisas. Eu lembro que quando eu comecei nas licitações, os editais previam ainda a participação de pessoa física, mas hoje em dia não permite mais, tá? Mas quando eu comecei, acho que em 2009, 2010 ainda permitia algumas participações de pessoa física. Eu lembro que eu fazia os editais e tinha isso. Mas tudo bem, não vem ao caso. Então, abriu seu CNPJ, tem uma MEI, ótimo. Inclusive, pessoal, a gente tem uma aula num curso nosso, que se vocês quiserem eu posso tentar trazer para cá, uma versão comprimida, uma versão compactada, só para ajudar vocês, da diferença entre o quadro societário da empresa, o porte da empresa e a tributação. Esses três pontos são pontos distintos, tá? E que muita gente se confunde e não sabe como é que funciona. E eu já até faço uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. Você sabe a diferença entre quadro societário, porte e tributação? O que uma impacta na outra? Aonde está o benefício que o governo dá nas licitações? Está no quadro societário, está no porte, está na tributação? Se você não sabe, comenta aqui, não tem problema nenhum. A gente quer ajudar realmente. Então comenta, a gente traz para vocês um vídeo trazendo sobre essas realidades aí, como é que você identifica, uma coisa mais simples, beleza? Então, agora que você já tem a sua empresa, sabe que pode ser uma MEI, você quer ser um consultor, já sabe buscar os bons segmentos. E quando eu falo para você abrir uma empresa, tá? Abrir uma MEI, ou você já tem uma empresa, para o cara que já tem empresa é mais fácil, mas para quem quer abrir, você tem que buscar também bons fornecedores, tá? Não adianta você querer abrir uma empresa num segmento que tem muita licitação, só que se você não tem bons fornecedores, se você não tem acesso a esse pessoal, tá? Então fica mais difícil. Tem segmentos, tem várias variáveis, a gente tem um vídeo aqui no canal onde fala que tem várias variáveis que você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu nicho, o seu raio, o seu raio de atuação, não raio, né? O seu... Oh meu Deus, de escolher a sua atuação, a sua área de atuação, né? Se você vai escolher determinado segmento, é porque você tem algumas facilidades com aquele segmento. Se você vai escolher outros, tem que ser em várias coisas. O que pode ser um ótimo segmento para você, para mim pode não ser. E vice-versa. O que para mim é um ótimo segmento, para você pode não ser. E aí tem várias variáveis. Uma delas, né, é o ticket médio. Se você está vendendo um produto onde... Um exemplo fácil. Está vendendo um produto onde o ticket médio, está vendendo carro. Cada carro você não vai pagar menos de 30 mil. E eu estou sendo bem honesto, bem otimista, pagando 30 mil. Você tem capital para comprar 2, 3, 4 carros? Se você não tem, por mais que seja um ramo onde haja muita licitação, talvez não seja interessante para você, tá? O ticket médio do seu produto, dentre outras variáveis, eu tenho um vídeo que eu falei falando sobre isso,
é muito importante, tá? Você saber escolher aonde você vai atuar. Então, vamos seguindo em frente aqui. Depois que você já sabe o nicho de atuação, o raio de atuação, você já tem assim, basicamente o seu perfil, o seu horizonte ali meio que em vista, você tem que partir para o próximo passo. E o próximo passo é muito importante. Isso para você consultor vai te ajudar a ganhar muitos pontos, tá? Você saber disso. Para você que está querendo abrir a sua empresa, é ótimo, porque você não corre o risco de ter retrabalho. E para você que já tem uma empresa aberta, você tem que se atentar, porque você pode acabar perdendo uma licitação ou deixando de vender por causa disso. Existem determinados lugares, principalmente o estado de São Paulo aqui, que para você vender no estado de São Paulo, e quando eu falo estado, gente, não é todo o estado, como é que eu posso dizer isso? Não são órgãos que estão no estado, são órgãos estaduais, tá? Exemplo, a prefeitura, ela não é um órgão estadual, ela é municipal, então para ela não vale essa regra. Para quem é a Embrapa, também não é um órgão municipal, então não vale essa regra. Mas para os órgãos do estado de São Paulo, órgãos estaduais, você é obrigado a ter a conta no Banco do Brasil. E isso é uma lei, né? Não tem o que fazer. Eu, particularmente, sou contra essa lei. Eu acho um absurdo você ter que escolher, o governo te obriga a escolher o banco para você poder vender para ele. Eu acho um absurdo, mas não vem ao caso aqui, né? Então, o que acontece? Isso para você que é consultor é um grande diferencial, porque na hora que você está na negociação com o seu prospecto ali, com o seu possível cliente, você pergunta para ele, olha, você tem interesse em vender em quais lugares? Aí, claro, é uma orientação que você vai dar para ele, mas isso indiretamente conta como o cara vê que você entende do assunto. Ele vai falar assim, não, eu quero vender, no nosso caso aqui, estado de São Paulo, no estado inteiro. Tem conta no Banco do Brasil? Não. Então, das duas, uma. Ou você abre, ou você não vai participar de licitações estaduais. Aí o cara já vai perguntar por quê, você explica. Então, isso demonstra conhecimento, te ajuda muito na hora de fechar uma venda, você demonstrar o conhecimento, tá? E não tenham medo de passar o conhecimento para quem, por mais que aquela pessoa não feche com você, não tem problema, gente. Se eu pensasse assim, eu não estaria fazendo esse vídeo, tá? Então, a ideia é você realmente tentar mostrar, na hora de você fechar uma consultoria, mostrar ali quais são os prós, os contras, mostrar a realidade, dar as dicas e mostrar o conhecimento. Não esconda conhecimento, como é que eu posso dizer? Não inventem, não criem dificuldades para vender facilidades, tá? A ideia é essa. E para você que tem uma MEI, já raciocine com isso. Você está querendo abrir uma empresa, né? Quando eu digo MEI, eu falei MEI, mas qualquer um que está querendo abrir uma empresa. Raciocine com isso. Se você quer vender no seu estado, num lugar específico, pesquise para ver se não é obrigado a ter uma conta no determinado banco. Existem situações onde você tem que ter, no estado de São Paulo aqui, como eu falei, para você vender no órgão do estado, você tem que ter a conta no Banco do Brasil, tá bom? Então pesquisem isso para você não correr o risco de abrir uma conta, aí tem taxa para pagar, tem tudo, e na hora de vender para o governo tem que abrir uma outra, encerra aquela, retrabalha, é uma dor de cabeça. E para você que já tem uma empresa aberta e quer vender para o governo, esse é um ponto que você vai precisar se atentar também, beleza? Passado isso, é só um parênteses realmente, porque a gente vê muita gente que teria um perfil legal para vender para o governo, para participar de licitação, e que acaba desistindo, ou até mesmo não ganha daquelas primeiras, desiste de participar de algumas que estão acontecendo, por não ter conta no Banco do Brasil. Claro que eu estou falando de licitações aqui no estado de São Paulo, em órgãos estaduais. Licitações municipais, federais, isso aí não acontece, tá bom? Próximo ponto, gente. Ou um ponto que agora que você já tem a sua empresa aberta, você já está sabendo os nichos de atuação, qual que são os nichos de atuações, onde você vai precisar fazer o quê? Cadastrar a sua empresa, e quando eu digo cadastrar a sua empresa, serve para todo mundo também. Se você é um consultor, cadastrar a empresa do seu cliente. Se você tem uma empresa aberta, cadastrar a sua. Se você está abrindo a sua, depois de aberta, você vai ter que cadastrar também. Você vai precisar cadastrar ela em um banco de dados. Como eu posso explicar isso para você de uma maneira simples? É o seguinte, o governo como um todo, ele funciona muito parecido com o Mercado Livre. O Mercado Livre é um bom exemplo. Por quê? O Mercado Livre, ele não vende nada, assim, claro, um produto, assim, não anuncia nada. Ele é uma plataforma que faz uma intermediação entre quem quer comprar contra quem quer vender. Contra não, né? Juntamente com quem quer vender. Então, a ideia do Mercado Livre é essa. A plataforma que o governo faz as licitações é
É a mesma coisa. Ela não vende nada, ela não compra nada, mas ela faz a intermediação, ela traz os órgãos públicos que querem vender, comprar no caso, né? Traz os órgãos públicos que querem comprar e você, para poder vender para eles, você precisa também estar cadastrado nelas, tá? Então, existe uma maneira de você fazer esse cadastro, existe o site do... O cadastro vai ter que cadastrar no SICAF, que é o banco de dados, né? E a plataforma onde acontece a licitação é o Comprasnet. Existem lugares onde te ensinam a fazer isso, existem pessoas que te cobram para fazer isso, e a gente tem um conteúdo, um e-book gratuito que a gente dá para quem quer fazer isso. Então, se você está querendo cadastrar a sua empresa para participar de licitações, eu te aconselho que você baixe esse nosso e-book, ele é gratuito e ele vai te ensinar como fazer esse cadastro, tá? Ele tem outras coisas que eu vou falar aqui no vídeo que você vai precisar também, mas a partir do cadastro aqui agora, ele já vai ter tudo isso que eu vou falar, além, é claro, de algumas dicas, algumas sacadas ali, que a experiência nossa aqui de alguns anos que a gente já tem participando e realizando algumas licitações, beleza? Então vamos lá. Agora que você sabe que você vai precisar se cadastrar, como é que funciona esse cadastro? Esse cadastro você vai precisar de algumas documentações, você vai precisar do CNPJ, você vai precisar de um certificado digital. Esse certificado digital, ele te ajuda a fazer outras coisas, não só é o cadastro, né? Mas eu não vou me alongar aqui. Então, nesse e-book vai falar tudo isso. Depois de cadastrado a licitação, você vai precisar buscar agora as licitações. Você já sabe o que você quer agora. Você já tem uma empresa aberta, você já sabe como é que as contas, você tem os pré-requisitos, né? Você tem as contas, a conta aberta no banco, você já sabe quais são os segmentos, já tem bons fornecedores ou bons clientes se você for um consultor, ou se você é uma empresa aberta, já tem os bons seus parceiros ali, né? Aí você vai procurar essas licitações. E como que você busca essa licitação? Nesse e-book fala também como é que você busca. E essa licitação ela é divulgada através de um negócio que chama edital. E o que é esse edital? O edital, gente, nada mais é do que a regra do jogo. E quando eu digo regra do jogo, é a regra da contratação ali, tá? Ela tem diversas informações que você vai precisar ler, claro. Eu sei que muita gente se assusta com o número de páginas que tem o edital, mas tem um vídeo aqui, inclusive, falando sobre como que você faz isso mais rápido, onde você vai precisar se atentar, onde tem realmente informações importantes. Então, você vai precisar achar esse edital e ler. E por que existe esse edital? Muita gente fala, mas esse edital é muito longo, não faz sentido, por que tem isso? Gente, eu já vi muita gente falando isso aqui. Parece que faz um edital tão grande que é para ninguém participar. Gente, não é assim. Eu vou explicar para vocês a finalidade, para que serve e a diferença da iniciativa pública e da privada. Você, na sua casa, quando você quer comprar uma televisão, por exemplo, você quer comprar uma televisão, aí você está cotando algumas lojas. Você chega na loja, por mais que você fale, mas você não é obrigado a falar quais são os pré-requisitos que você está procurando, quais são as regras que você vai utilizar para comprar a televisão. Você fala, olha, eu quero comprar uma televisão, de quantas polegadas? Ele não sabe se o critério que você está levando em consideração é o prazo para entrega, se o critério que você está levando em consideração é a garantia, se é o preço do produto, se é a marca. Então, assim, você não precisa falar, você é livre. Na iniciativa pública não é assim. O órgão público ele tem que ser muito claro no que tudo que ele vai fazer, quais são as situações que podem ocorrer. Por quê? Porque ele não pode ser injusto, ele não pode agir de maneira que você não fique sabendo previamente do que ele iria fazer. O edital é justamente isso. É um script onde vai guiar tanto você quanto, claro, o órgão público. Então, lá vai estar falando, dentre outras informações, ele vai estar falando para você aonde vai acontecer a licitação, que no caso é uma plataforma, vai ser no Comprasnet ou em qualquer outra plataforma, qual que é o horário, o que você precisa fazer para participar, quais são os documentos que você vai precisar, aonde você cadastra essa proposta, você fala que quer participar e como é que funciona. Lá está dizendo no edital, você vai precisar cadastrar a proposta, fazer assim, colocar a marca, colocar qual que é o seu a descrição do objeto, qual que é o seu preço unitário, qual que é o critério que ele vai usar para definir de quem ele vai comprar. Ele vai falar assim, não, o critério vai ser o menor preço. E para isso, o menor preço por quê?
Exemplo, ele está comprando 10 televisões. O menor preço de cada televisão, o menor preço do total das 10, isso parece besteira, mas quando você está participando, faz total diferença, porque uma coisa é eu estar dando preço para uma televisão, outra coisa é um cara estar dando preço para 10, entendeu? Exemplo que essa televisão custa R$1.000, eu vou estar dando o lance de 1.000 e o outro de 10.000, e aí como é que faz? Ou pior, supondo que eu esteja cotando uma TV a 1.000 e o outro esteja cotando as 10 TVs a 9.000. Se ele fosse cotar o valor unitário, ele estaria ganhando. Ele estaria cotando 900, mas ele está cotando errado. Então, é justamente isso que fala o edital. Essas regras, tá? Que vai te ajudar na hora de participar da licitação. Outra coisa que vai ter lá também, até agora eu falei coisas da licitação, mas existem regras também lá para com o objeto. Essa televisão que ele vai comprar é uma televisão de quantas polegadas? É uma televisão que você vai precisar entregar em quantos dias? Essa televisão tem garantia, não tem? Como que funciona essa garantia? Essa garantia é o seguinte, a televisão quebrou, você vai ter que vir buscar e arrumar e trazer de volta ou eu vou precisar levar na sua loja? Isso faz uma diferença no seu custo. Se você que estiver vendendo tiver que buscar a televisão, você vai ter que pensar em um frete talvez, alguma transportadora. Então, esse tipo de coisa é para isso que serve o edital. E quando eu digo edital, é sempre o edital e os anexos, tá? Por quê? Lá ele vai tentar deixar o mais completo possível para que não haja dúvidas, para que todos que estejam participando estejam em pé de igualdade, tá? Todo mundo está com o mesmo produto, assim, na questão de especificações, pode não ser a mesma marca, mas é o mesmo produto. Então, se for uma caneca, uma garrafinha d'água igual essa, é uma garrafa com as mesmas dimensões, tá? É o mesmo tamanho, ela é do mesmo material. Não adianta estar competindo com essa aqui que não sei nem se é alumínio e o cara com uma de plástico. Uma é mais caro, a outra é mais barato. Ah, a tampa da garrafa, cadê? Ela tem que ser de rosca, ela é de clique, como é que funciona? Então esse tipo de coisa vai estar escrito lá no termo de referência, tá bom? E quando eu digo termo de referência é o edital e seus anexos. Então tudo isso vai estar lá falando. Então a ideia é justamente essa, ter o maior número de informações. Ah, mas e se por acaso tiver alguma informação, como é que eu posso dizer, duvidosa, assim, uma informação incompleta, ou não está falando da informação, exemplo, ele fala assim, vou trazer para a garrafa de novo, ele está falando da garrafa, só que ele não fala o material, como é que eu faço? Gente, tem duas opções, se ele não fala qual que é o material, você pode cotar qualquer um, tá? E aí é por isso que ele tenta ser sempre o mais completo possível, para ele não comprar gato por lebre. Só que você pode fazer o seguinte, você pode pedir um esclarecimento para o pregoeiro, ou para a equipe de apoio, para quem estiver fazendo aquilo, para o órgão público como um todo, de que o que? Olha, você especificou a garrafa, você falou as dimensões da boca, a dimensão da base, falou, sei lá, o espaço que ela tem para ocupar aqui, se é de, sei lá, 1 litro, 700 ml, só que você não falou o material. Aí você faz um questionamento, tem prazo para você pedir esse questionamento e ele vai te responder. E ele tem prazo para responder também. E adivinha onde está esse prazo? Tanto para você quanto para ele? Está no edital. Tá, gente? Então, a ideia do edital é essa. Parece complexo, parece parece uma coisa do outro mundo, mas a ideia do edital é facilitar a sua vida e a vida do órgão público. A ideia é que lá esteja todas as informações para ele poder fazer uma boa compra. Tá? Agora que você já sabe para que serve esse edital e os seus anexos, qual que é o próximo passo? Tá, eu achei um edital, volto para a garrafa, achei um edital falando da garrafa, eu vendo essa garrafa, eu tenho um preço legal para essa garrafa, eu consigo entregar lá, o que eu faço? Você vai precisar agora participar, cadastrar a sua empresa, a sua proposta, né, no sistema, e aí lá você vai conseguir participar no dia e hora que estava especificando no edital que iria acontecer a licitação. Então, depois disso, você vai participar lá nesse e-book nosso, até aqui, tudo isso que eu falei, tem lá explicando como é que você faz, tá bom, gente? E lá vai te explicar como que você vai cadastrar essa proposta para essa garrafa, como que você vai participar depois para dar lance de fato, né? Porque muitas das vezes você entende a teoria, só que você não entende a prática. E quando eu digo isso é o seguinte, você sabe que você vai precisar dar um lance, só que você não sabe aonde que é a janela para dar lance. Você fica no sistema lá e tá, e aí, como é que eu faço para dar um lance aqui? Então, essas coisas é só de quem já está na prática. Você pode ter 20 anos de teoria. Tem gente que tem aí
30, 40 anos estudando sobre licitações, só que nunca participou de um pregão. E aí ele tem um conhecimento muito bom da teoria, das regras, dos princípios, do que pode e o que não pode. Mas a prática, principalmente para você que vai participar, ela é muito importante, tá, gente? E nesse e-book ele vai estar falando, vai estar mostrando a tela do computador, então vai ser bem legal. Se você ainda está com dúvidas, baixa lá, é gratuito, não custa nada e vai te ajudar bastante, bastante mesmo, juro. Não é da boca para fora. Eu não ganho nada com isso, tá? A gente só distribui porque é um serviço que a gente faz para quem tiver interesse, beleza? Agora que você já fez tudo isso, depois disso você vai ganhar a licitação, né? Ganhou a fase de lances, durante a licitação tem várias fases, né? A fase de lance, de disputa ali, você ganhou. A partir daí ele vai analisar a sua garrafa. Depois que você ganhou o lance, ganhei, eu fechei a garrafa, sei lá, R$20. Agora ele vai analisar se a sua garrafa realmente atende a especificação que ele fez lá no termo de referência. Ele vai ver se a sua garrafa está com o bocal do tamanho que ele pediu, se está no volume, aguenta o volume que você pediu, o material, se por acaso ela é personalizada, ela tem o nome aqui do órgão público, não tem, se tem, então ele pode pedir uma amostra, ele pode pedir um catálogo, ele pode fazer esse tipo de coisa. Eu adivinho onde vai estar falando se ele vai pedir um catálogo ou uma amostra. Então, beleza. Depois que ele analisou o seu produto ele viu que atendeu, ele vai tentar negociar um pouco o preço com você, tá? Principalmente se o seu preço estiver acima do preço que ele tem cotado. Antes de fazer uma licitação, vocês já devem saber, o órgão público ele sempre faz 3 orçamentos para ter uma base de quanto custa o produto, para depois ele fazer a licitação. Então, se o seu preço ficou acima dessa média que ele tem, ele vai tentar negociar. Ele vai tentar negociar estando acima ou não, mas aí você tem que saber o preço do seu produto, se você consegue descer um pouco mais, ou se não, você não é obrigado a descer, mas tenha em mente o seguinte, o órgão público não vai contratar se o seu valor estiver acima da média que ele fez. Alguns órgãos disponibilizam essa média, tá? Ele fala, olha, eu cotei aqui minhas 3 garrafas, eu cotei com 3 empresas diferentes, é claro, né? O mesmo produto, e a minha média de preço aqui é 27, só que você ganhou a 30. Alguns já falam que o preço médio é 27 no edital, então lá você já vai ver, alguns não falam. Não é obrigado, ele não é obrigado a falar, mas beleza. Supondo que você já saiba, se você ganhar 28, ele não vai fechar negócio com você, ele não pode, tá? Se você fechar 27, a 26, dali para baixo, aí é normal, ele vai fechar o negócio contigo, tá bom? Então, ganhou o item, fez a parte de aceitação da proposta, agora vem a habilitação. Ele vai analisar a documentação da sua empresa. Você já anexou ela no sistema, antes de participar, só que agora ele vai analisar, ele vai ver se você está com a certidão em dia. O que são essas certidões? Por exemplo, se a sua certidão estadual está em dia, se você não está com ela vencida, se o FGTS está em dia, se a certidão de falência em concordata não está em dia ou não. Então ele vai analisar essa documentação da sua empresa. Estando tudo ok, aí ele vai abrir um prazo, né? Ele vai habilitar a sua empresa, e aí ele vai abrir um prazo então para intenção de recurso. O que é essa intenção de recurso? É uma intenção para quem se sentiu lesado. E quando eu digo lesado, gente, é no sentido de prejudicado, tá? Então, se por algum motivo a sua empresa, eu fui lesado porque o pregoeiro desclassificou a minha garrafa, falando que ela não cabe 500 ml, só que na verdade ela cabe mais. Ela cabe 520 ml. Aí você pode, se você se sentiu lesado, não estou entrando no mérito ainda se está certo ou não, mas se você se sentiu de alguma maneira lesado por alguma atitude do pregoeiro ou de alguma empresa, né? A empresa tal está com a documentação vencida. Pode entrar com intenção de recurso. Essa intenção, gente, ela é limitada a alguns caracteres. Eu não vou saber de cabeça, acho que são 300, 250, poucos caracteres. E ela tem que ser minimamente motivada, tá? E quando eu falo motivada, você tem que dar alguma justificativa. Você não pode chegar assim e falar assim, olha, eu quero recorrer porque eu perdi. Perder faz parte, isso não é motivo. Eu quero perder porque o cara é feio. Tudo bem, amigo, feio é relativo. Então, são
realmente justificativas plausíveis, o que a gente chama de minimamente, né, justificado. Você tem que ter argumentos. Olha, eu fui desclassificado porque a minha garrafa foi alegado que ela não cabe 520 ml, entretanto, ela cabe até mais, superando a expectativa do órgão público, ou então até com a capacidade maior do que é necessária. Ou então, não, foi medido errado e minha garrafa realmente cabe 500 ml. Então, não sei. Aí vai entrar no mérito do que aconteceu de fato, mas tem que ter alguma motivação. E aí vai a grande dica para vocês, tá? Que estão participando, ficou comigo aqui até agora nesse vídeo. Existe um acórdão do TCU que a gente sempre usa nas nossas intenções de recursos, que é o seguinte: intenções de recursos minimamente motivadas não são passíveis de recusa. O órgão público ele não pode recusar a minha intenção de recurso se ela estiver minimamente motivada. Ele não vai julgar o mérito. Entenda, a fase de intenção de recurso, o órgão público ele não julga se o que você está falando está certo ou está errado. Ele julga se faz sentido. É isso que ele vai julgar, tá bom? Por quê? Porque o prazo é muito curto. E o seu espaço para você se pronunciar é muito pequeno. Você tem 300 caracteres e você tem, geralmente, o órgão público dá meia hora, 40, 2 horas no máximo, para você entrar com essa intenção de recurso. Então não dá tempo de você fazer uma defesa embasada, tá? Nem tempo e nem espaço, você não tem aonde colocar essa defesa. Então, atente-se sempre nisso, gente. Intenções de recursos, lembra? Eu estou falando da intenção de recorrer, não do recurso. Da intenção de recorrer. Intenção de recurso minimamente motivada não são passíveis de recusa, beleza? Depois disso, ele vai aceitar, caso alguém tenha entrado com intenção de recurso, ele vai abrir o prazo, caso não tenha, aí ele vai encerrar a licitação. E aí tem umas etapas ali de adjudicação, homologação, mas eu vou entrar depois, um outro dia eu falo sobre isso, mas basicamente é assim que funciona uma licitação. E esses são algumas dicas que eu posso dar para vocês, tá? Para vocês que estão começando, para quem é consultor principalmente. Essa do acórdão no TCU é muito boa também, pesquisem, vocês vão encontrar. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, isso aí a gente procura fazer, eu sei que é difícil, tá? A gente também não consegue fazer sempre, mas a gente tem uma rotina aqui na empresa, você já deve imaginar, né? E nessa rotina a gente prevê o seguinte: um dia da semana a gente tira, geralmente é sexta, tá? Sexta-feira à tarde a gente tira ali 1 a 2 horas apenas para ficar buscando entendimentos, jurisprudências e decisões novas do TCU. Claro, não é sempre que dá para fazer isso, mas a gente se policia para fazer sempre que necessário, ou pelo menos algumas vezes no mês, tá? Geralmente, como eu falei, é na sexta. Por quê? Porque os entendimentos mudam. A lei, ela nunca... Tem certos pontos da lei que ela é... Como que eu posso dizer? Ela não é tão específica. E aí, o que acontece? Fica muito a entendimentos. Essa própria intenção de recurso que eu dei o exemplo, existe um órgão público que já chegou a recusar a intenção de recurso porque falou que não fazia sentido. Não fazia sentido, não. Falou que o que a empresa, o que a gente estava alegando, já foi julgado. E não é o mérito, ele não está na hora dele julgar o mérito, está na hora dele ver se faz sentido ou não, e aí ele vai abrir o prazo. Isso são entendimentos, tá? E é por isso que a gente busca. Eu vou dar um outro exemplo de entendimentos, que é diferente. Antes da fase de lance, para quem já participa de licitação vai ficar mais fácil de entender. Antes da fase de lances, o pregoeiro ele tem que classificar as propostas. Existe uma fase de classificação das propostas, pouca gente sabe disso. Não é aceitação da proposta, ele vai classificar apenas. Ele vai, quando você cadastra a sua proposta no Comprasnet, antes do pregoeiro abrir para lance, aparece uma tela para ele ver proposta a proposta, na verdade item a item, as propostas cadastradas, uma por uma, e aí ele vai analisar se ele vai deixar aquela empresa participar ou não da fase de lances. E tem pregoeiro que já desclassifica algumas empresas ali. E por quê? Exemplo, se por acaso ele está pedindo uma garrafa, é sempre o exemplo da garrafa, vou até afastar porque eu não sei como está na câmera, o exemplo da garrafa. Se ele está pedindo a garrafa, sei lá, acho que deve ser alumínio isso, em alumínio, e por acaso você na sua especificação você esquece de colocar o alumínio, veja, não é que você colocou plástico, você não colocou nada. Tem entendimentos do TCU que fala que é interessante que o pregoeiro deixe você participar da fase de lances
e que depois o órgão público analise se você deixou de cotar ou o seu produto realmente não atende. Por quê? Porque existe a fase para aceitação da proposta e é ali que ele vai analisar. Só que tem órgão público e até entendimentos também do TCU de que a disputa tem que ser entre pessoas que estão cotando o mesmo produto. Então ficaria injusto eu, que não estou cotando de alumínio, disputar preços com alguém que está. Mas veja, eu não cotei nada, não coloquei se era alumínio ou não. Pode ser que eu tenha apenas errado, me equivocado, esquecido de colocar. Então, esses são brechas na lei onde fica muito o entendimento do órgão público. E aí é sempre bom você buscar entendimentos de quem julga. E quem julga as licitações, existe um órgão que faz essa auditoria, né, e que constantemente tem aí acórdãos, súmulas até, que são entendimentos mais já estão definidos sobre essas brechas, esses casos que aconteceram, tá? Não só isso, mas tem também sobre esses casos onde a lei ela não é tão específica. Então, uma dica que eu posso dar para vocês: busquem sim essa atualização constante, tá, gente? É muito bom você sempre conseguir saber uma novidade, saber estar na vanguarda. Dá um trabalho? Nossa, dá um trabalho enorme. Porque você está sempre tendo que buscar informação, a informação muda, o entendimento muda, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Por fim, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: se você está querendo entrar no mundo das licitações e está indeciso ainda se você é um mercado bom ou não, leia esse e-book, dá uma olhada, veja o que está escrito lá. Lá tem várias dicas. Isso vale tanto para quem está querendo entrar, para quem está querendo ingressar no mundo das licitações, quanto para quem é consultor. Como eu falei, nós da Magna aqui, nós nos capacitamos também. Não ache que nós somos donos da verdade, que nós sabemos de tudo, tá? Existe muita gente que sabe muita coisa e ninguém consegue, como é que eu posso dizer? Desconfie de pessoas que falam que dominam tudo de licitação, tá? Porque dentro do mundo de licitações existe vários subnichos ali, digamos, tá? Existem pessoas que são específicas em concorrência, que é uma modalidade de licitação. Existe gente que é específica, que é focada ali, é especialista, né, em SRP. Tem gente que é especialista em cotação eletrônica, tem gente que... Enfim, são vários segmentos e, assim, eu tô falando só das modalidades, tem diversas... Então, desconfiem de pessoas que falam que sabem de tudo. Não, licitação eu sei de tudo, trabalho com isso há não sei quantos anos. Desconfiem, tá, gente? Porque é difícil realmente praticar. Eu não vou falar que é impossível, mas eu julgo quase impossível alguém falar que sabe de tudo sobre licitações, tá bom? É isso, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.